irmãos, a gente está celebrando Natal. Interessante que essa semana eu comecei a conversar com muitas pessoas e tanta gente falava assim, eu não celebro o Natal, eu não acredito mais no Natal, o Natal é uma festa assim, uma festa assado. Eu só sei de uma coisa, o Senhor Jesus nasceu um dia. E se a gente escolher o dia 25 para comemorar o aniversário dele, que seja esse dia. Se for em dezembro, amém. Se for em janeiro, também vou comemorar, porque um dia ele veio. A gente sabe que Natal todo mundo fala de quê? O nascimento do menino Jesus, da Virgem Maria que deu à luz a um menino virgem, da história de José, aquele homem de Deus que aceitou aquela criança mesmo sabendo que não era filho dele e lutou por aquilo num período que aquilo seria uma loucura. Tudo isso é milagre. Não só o fato de nascer de uma virgem, mas de um homem aceitar uma mulher e continuar criando aquela criança. Mas eu não quero falar de toda essa história do Natal, essa história linda do Natal. Eu quero falar do Jesus grande. Hoje o Natal que a gente está comemorando é do Jesus adulto, que cresceu. O Jesus que está conosco o tempo todo, que morreu e ressuscitou. É ele que a gente vai falar. Do Deus vivo e verdadeiro. E eu quero falar do grande presente de Jesus. Jesus deixou um presente para a sua igreja. Ou melhor, ele deixou o grande presente para a humanidade. A gente às vezes se preocupa com tantos detalhes. Logo depois vai ter um momento de comunhão, um momento gostoso, onde a gente vai celebrar esse momento de comunhão. Mas muita gente esquece do grande presente de Jesus. Da grande obra que ele trouxe ao mundo. E as pessoas estão deixando essa grande obra de lado. Sabe qual é o grande presente que Jesus deixou para a gente? A igreja. Amém? Sua igreja é a sua grande obra. O reino do Senhor se resume em muitas igrejas. Não é só essa igreja que está celebrando o Natal, muitas igrejas. E a gente tem que lembrar do dono da igreja, Jesus. Amém? Ele deixou um presente, um lugar que transforma vidas. Um lugar que traz paz, um lugar que pode mudar a vida de muita gente, um lugar que mudou a minha história. E hoje eu vejo a igreja do Senhor Jesus caindo num descrédito, num lugar de, sei lá, não quero nem expressar o que eu penso do que estão falando da igreja do Senhor Jesus. Porque essa igreja aqui de quem é? De Jesus. É do Senhor Jesus. E se a gente está celebrando aqui, a gente celebra todo domingo esse Natal. Porque a gente celebra o Deus vivo, verdadeiro, Jesus Cristo. Então eu queria ler um texto, e vou ler, se o vento não fechar, da grande promessa do Senhor e sua oração. Deixa eu fechar essa janela um pouquinho aqui, que senão não vou conseguir. Eu sei que eu vou lamentar pelo calor, mas um dia a gente vai ter ar-condicionado individual para cada um nas suas casas. Né? Porque botar aqui não vai dar. Né? Um dia a gente vai ter um grande caminhão frigorífico e a gente faz o culto ali dentro. Mas, irmãos, olha só a oração do Senhor Jesus quando estava indo embora. Olha a preocupação do Senhor Jesus pela tua vida, pela minha vida, pela igreja que Ele criou. Em João capítulo 17, do versículo 20, a gente vai ler isso. Quem tem sua Bíblia aí pode abrir. João capítulo 17, do versículo 20 em diante. E aqui a gente vê a obra do Senhor, a preocupação que Deus tinha com cada um de nós. Meu irmão, o Senhor te conhece pelo teu nome. O Senhor te conhece pelo que tu és. E Deus sabe que você é muito importante. Você é importante. Se você veio aqui hoje, não foi acaso. Ele já estava planejando esse encontro contigo. E alguém pode falar, mas eu venho todo domingo nessa igreja. Mas cada domingo é um domingo especial. E tem muitas pessoas que eu convidei aqui que eu estou muito feliz em ver aqui. Muitas pessoas que eu sei que a gente orou muito para você vir aqui. Porque o Senhor Jesus, olha aqui para mim, ama você. O Senhor Jesus te ama muito. Ele acha e Ele crê que você pode mudar. Não acha não, Ele tem certeza. E olha só essa promessa, que eu queria que a gente pensasse, que isso aí é para a igreja. Jesus estava orando por nós. E Ele falou assim, estava orando ao Pai,
do versículo 20 em diante. Não peço somente por eles. Eles aqui, ele estava falando dos seus discípulos, seus apóstolos. Mas também em favor das pessoas que vão crer em mim, por meio da mensagem deles. E se a mensagem do Senhor chegou hoje aqui, foi porque esses apóstolos levaram a mensagem adiante, amém? E ele já estava orando por você, por mim. Não peço somente por eles, mas por aqueles que vão crer. Você crê que Jesus ressuscitou? Amém. Você crê que Jesus pode fazer grandes milagres? Então ele orou por você. Porque ele diz assim, eu vou orar por aqueles que creem em mim. E peço que todos sejam um, assim como tu, meu Pai, está unido comigo, e eu estou unido contigo. Que todos que creem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles, e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que me amas. E amas os meus seguidores, como também me amas. Versículo 24. Pai, ele falando, quero que, onde estiver aqueles que me deste, estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina, que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E aqueles que me deste sabem que tu me enviaste. Eu fiz com que eles te conheçam, né? Te conheçam, e continuarei a fazer isso, para que o amor que tens por mim esteja neles, para que eu também esteja unido com eles. Eu vejo a grande preocupação do Senhor Jesus, para que a igreja fosse unida, irmãos. A gente via muita propaganda que falava assim, a união faz a força. Quando a igreja do Senhor Jesus permaneceu unida, como um grande corpo vivo, que era o grande sonho dele, o mundo vai crer. O mundo vai crer quando a gente permanecer unido. Eu falo unido, não é só a igreja batista, eu queria acabar com as placas de igreja. Primeiro dá um trabalho enorme estar fazendo placa. É caro. Porque a gente só tem uma igreja, a igreja do Senhor Jesus. E a gente só tem um pastor, Jesus Cristo. Eu sou co-pastor, não sou pastor. Quem é pastor é ele. Eu estou ajudando ele. Melhor falar a verdade, ele está me ajudando. Porque é só pela misericórdia. E hoje a gente vê tantos títulos de apóstolo, bispo e não sei o que, papa e um monte de título, onde o grande título é Jesus Cristo. O grande pastor é Jesus Cristo. O grande Senhor é Jesus Cristo. Eu não sou nada, mas eu sei que Ele ama a igreja dele, e Ele lutou pela igreja dele. E eu queria deixar que a gente pensasse em algumas coisas, o que é a igreja que Ele orou, que Ele pediu aqui. Algumas lições da sua igreja, que é um lugar. A igreja do Senhor Jesus é um lugar que transforma vidas, amém? A igreja do Senhor é um lugar que transforma a vida, por quê? Porque aqui é um povo que ora por ti, irmão. Não é um lugar de gente perfeita, não. Eu vim para os pecadores, deles eu sou o pior, dizia Paulo, e eu assino embaixo, eu não sou bom. Mas a graça do Senhor tem me aperfeiçoado a cada dia. Eu não cheguei lá ainda, mas eu corro para o alvo. Eu corro em direção ao Cristo. Não sou perfeito. Mas a igreja é o lugar que transforma, que renova, que traz vida, que pode ajudar uma pessoa que vivia na lama e está hoje na luz. Se eu fosse convidar alguns irmãos aqui para dar testemunho do que Jesus fez na vida dele através da igreja, eu creio que muitos viriam aqui na frente falar da obra do Senhor Jesus. Aqui conheço pessoas que saíram das drogas e lugares pesados, e ele sabe que só Jesus tirou ele dali. Tem gente que foi curado pela graça do Senhor, pela oração. Tem gente que teve a família, estava com a família destruída, não tinha mais casamento, e Deus restaurou através da igreja. E a igreja não pode cair no desuso. A igreja do Senhor Jesus é para permanecer unida, a família tem que estar unida no único propósito, servir ao Senhor. Amém? Então, uma das coisas, é um lugar que transforma a vida. Mas não é por mágica, é com o apoio dos irmãos. É um apertando a mão do outro, é um orando com o outro, é um chorando com o outro. Tem hora que não dá, irmão. Tem hora que tem irmão que pede uns conselhos assim que eu sei, olha, eu não sei, irmão. Eu só sei que eu sei chorar, eu vou chorar contigo, porque eu também não sei. Mas eu sei que o Senhor sabe. Irmãos, a gente tem que parar de pensar que tem horas que a gente não tem resposta. Por não ter resposta, acha que não existe uma.
Calma, vai vir ela no tempo certo. Amém? Então, quando eu não tenho a resposta, o que eu posso fazer é orar junto, é chorar junto com aqueles que choram, mas também me alegrar com aqueles que se alegram, que a igreja também é um lugar de celebração, amém? Por isso que nós nos reunimos todo domingo, para celebrar a nova vida. Por isso que a gente canta todo domingo, para celebrar o que Deus fez na nossa vida. Irmão, celebre as coisas que Deus já deu na tua vida. Tens uma família? Glória a Deus. Tens um emprego? Glória a Deus. Tens amigos? Glória a Deus. Ah, pastor, não tenho nada disso. Vamos orar, vamos conversar, que aí tu tem que ser tratado pelo Senhor. Mas a gente tem que ter essa alegria de viver. Eu vim para que tenham vida e vida em... Isso é o que o Senhor Jesus queria. Que a gente celebrasse junto. Que a gente cantasse com alegria junto. E Ele falou, nesse mundo nós vamos ter aflição. Mas Ele sabia que a força da igreja, a unidade do povo, ia dar força para que a gente continuasse caminhando. Então a igreja do Senhor Jesus nesse Natal tem que saber que é um lugar de celebração. Celebra, irmão. Canta. Adore ao Senhor como aquela criança que está lá atrás, o culto todo cantando aquilo, tocando aquela flauta. Não, mas não tem jeito. Já disse, não pode ter flauta lá dentro. Eu vou botar lá um tamborim. Quem sou eu para falar? Né? Lá em casa não vai ter flauta. Não, nem apito, nem tambor. Ela vai ficar olhando, quando a nossa pequena nascer, ela vai olhar os instrumentozinhos lá. Posso ver? Pode. Posso tocar? Não. Até parece que a gente aguenta, né? Ó, pai, estava quebrado esse violino ao meio, não sei como. Foi o vento. Irmãos, isso é celebrar, é a gente se alegrar junto, a gente sorrir junto. É saber que tu pode contar com alguém. Alguém que talvez não seja nem da tua família, mas tu sabe que tu pode contar com ela. E aqui muita gente já foi me ajudar a empurrar carro. Né? Aqui muita gente já foi ajudar a quando a minha bateria do meu carro não dava certo, eu ligava para quem? A igreja do Senhor. Ó, irmão, quebrou. Quando estava doente, a gente chama o irmão. Quando a gente precisa, a gente sabe que pode contar com o irmão. Até para ligar uma caixa d'água, a gente tem que se juntar, né? E assim a igreja. A igreja do Senhor é para celebrar, para ajudar, para andar junto. E a igreja do Senhor está perdendo essa ideia de corpo, essa ideia de vida, de um ajudar quando o outro precisa. Irmão, vamos resgatar isso, amém? A igreja que celebra, a igreja que louva, a igreja que anda junto. Mas também a igreja é um lugar de crescimento espiritual. Não é só celebração, é crescimento. A gente precisa conhecer mais essa palavra, amém? Muita gente quer conhecer e não sabe como. É só ler, mas não é assim, eu leio e não entendo. Não entendo, muita gente fala isso. Então a gente está aqui para andar junto contigo, para a gente ler junto, para a gente esclarecer dúvida. Eu sei tudo? Não. Mas a palavra diz que o Espírito Santo nos ensina. A palavra diz que o Espírito Santo nos capacita. E se a gente ora e está disposto a ler junto. Irmãos, ler sozinho a Bíblia, às vezes cansa. Mas ler em duas pessoas traz vida. Já tentaram ler Deuteronômio de madrugada? Tenta. Ou Números. E ele era filho dele. Que era filho daquele outro. Que era parente desse. Que morreu. Aí eu não entendo, né? Mas está lá na Bíblia. E aí a gente não entende o que é que significa aquilo. Mas se a gente anda junto e está disposto a aprender da palavra, a gente encontra a vida. Aquele que tem meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama e será amado pelo meu Pai, e eu vou me manifestar a ele. João 14, 21. Aquele que tem meus mandamentos e o guarda. Olha aqui para mim, irmão, só tem um jeito de ter os mandamentos, conhecendo ele. Amém? Então cresça na fé. Olha aqui para mim, irmãos. Cresça, conheça, aprenda mais do Senhor. Isso é o grande Natal para Jesus. É ver a igreja dele conhecendo mais ele. Amém? E por último, a igreja do Senhor é um lugar de refúgio. Eu peço a Deus para que essa igreja seja sempre isso, um lugar de refúgio. Daqueles que estão cansados de um mundo que está o tempo todo querendo tragar a vida da gente, sugando tudo aquilo que a gente é. Tem que bater cota, tem que chegar lá, tem que ser bom, tem que ser magro. É? O mundo tem que ser magro, tem que ser bonito. O feio não tem vez nesse mundo. Feio, gordo, está ferrado. Não anda, não tem jeito. E se for feio, gordo e pobre, não é quase um morto vivo. Não é assim não, a igreja do Senhor é para ter todos juntos amando, não precisa, pode ser feio, pode ser bonito, pode ser pobre. Ah, mas o pobre não está abençoado, claro que está, ele está aqui, ele está respirando, ele foi criado pelo Senhor. Quem disse que ser pobre é ter uma maldição?
Não. Às vezes é a condição de vida que ele pode celebrar ao Senhor. E essas pessoas que quando eu vejo na TV, estão sempre glorificando a Deus, onde a gente não entende, mas elas têm o nome do Senhor lá. Amém? Quantas vezes eu vi pessoas assim que perderam tudo, eu sei em quem tenho crido e eu sei que Ele é poderoso, porque Deus pode transformar. Em Tiago capítulo 1 fala que a gente deve se alegrar na riqueza, mas também deve se alegrar na pobreza. Mas ninguém quer se alegrar na pobreza. Mas a gente tem que se alegrar porque o nosso Deus, Ele bota a gente em algumas condições para que o nome dEle seja glorificado. E uma hora ou outra a tua vida muda. Amém? Uma hora ou outra o Senhor vem sobre a tua vida e faz a tua sorte mudar. Para quem? Para que o nome dEle seja glorificado.